Uma das situações mais preocupantes para as pessoas que têm mais dos 40 anos, ou até mesmo antes, que a gente vê, eu não quero ficar numa máquina de diálise, uma máquina de rim artificial, que é aquela máquina que a pessoa tem que ir 3 vezes por semana, às vezes 2 vezes por semana para fazer diálise. O que é a hemodiálise? Significa que o seu rim não está filtrando bem o sangue, não está tirando as toxinas necessárias que ele tem para que a urina possa excretar, e isso está se mantendo dentro do seu corpo. Tem níveis de insuficiência renal. Porém, você tem que começar a pensar nisso, muito mais do que as pessoas que não tem nenhum problema, que a gente chama que não tem nenhuma comorbidade, mas se você é hipertenso, se você é diabético, se você tem uma história familiar que alguém já teve que precisar de uma hemodiálise para sobreviver, e você tem medo disso acontecer com você, você tem que começar a fazer os exames. Você tem que começar a tratar bem essa pressão, tratar bem a sua diabetes. Não usar, às vezes, remédios, principalmente os temidos anti-inflamatórios. Os nefrologistas e nós, cardiologistas, temos muito cuidado ao receitar um anti-inflamatório, remédio para dor, que também tiram a inflamação de local durante muito tempo, principalmente na terceira idade. O idoso ele tem problemas de articulações, artrites, artroses, que ele sente muita dor crônica, e ele recorre aos anti-inflamatórios não hormonais, que são os AINES, a sigla. Por que ele usa isso? Ele está com dor, ele vai lá e toma o seu diclofenaco, ele toma o seu nimesulide, ele toma o seu cetoprofeno, o seu ibuprofeno, e às vezes ele vai tomando direto. E aquilo pode gerar muitos problemas, inclusive a insuficiência renal. Outro problema é a própria elevação da pressão arterial. E outro problema também é a gastrite ou úlcera, que pode gerar um sangramento até no estômago dele. Então vocês veem o quanto é importante essas orientações no sentido de evitar que o paciente tenha que necessidade de ir para uma hemodiálise, que é o grande medo de muitas pessoas. Poxa, eu não queria nunca na minha vida depender de uma máquina, ter que ir 3 vezes por semana, a pessoa fica emagrecida, a pessoa fica debilitada, porque a insuficiência renal causa anemia. A insuficiência renal causa uma desnutrição no corpo, porque o rim não consegue filtrar, e aí você tem que fazer o quê? Fazer uma dieta com baixa de proteína. E essa baixa proteína vai chegando um momento que vai levando à desnutrição. E outro quadro que a gente vê muito, o paciente indo lá na hemodiálise, a família leva, aí faz um dia, espera o outro, faz outro, bota catéter, enfim, é um sofrimento realmente muito, muito, muito grande. Então, se você tem medo de chegar ao ponto de ter que fazer uma hemodiálise, vá no médico. Começa a fazer umas visitas, talvez uma vez por ano, se você tem os seus 35 anos acima, para que ele possa avaliar a sua creatinina através de um exame de sangue, avaliar o exame de urina em comparação, agregado, aliás, com o exame de sangue, para ver o quanto que você está depurando das substâncias dentro do seu organismo. Isso são testes fáceis, que você colhe o sangue, colhe a urina, e não tem que fazer mais nada para avaliar como é que está a sua função renal. Principalmente, caso você já tenha essas doenças, pressão alta, diabetes, você use algum dos remédios que possam causar insuficiência renal. Então, esses pacientes têm que ser mais monitorados. A gente tem que estar sempre avaliando a função renal, para que, no primeiro momento, você possa tomar as medidas que não vão deixar esses pacientes chegarem à insuficiência renal. Agora, vamos falar da outra parte, que são as pessoas idosas. As pessoas idosas, quando você vai envelhecendo, o seu rim também vai funcionando um pouquinho menos. Então, temos que ter cuidado para proteger o rim do idoso, se ele, obviamente, tem pressão alta, se ele é diabético, se ele fuma, se ele tem uma série de situações que possam acelerar a disfunção renal que ele vai ter já por causa da idade.
E outra coisa é você avaliar se esse paciente já tem uma insuficiência renal e se ele não está sendo monitorado. Porque daqui a pouco o idoso vai chegar, tá todo inchado. Até chegar a esse quadro de tá todo inchado, como as pessoas falam, demora muito. Mais uma vez eu falo, a maioria dessas doenças inicialmente é assintomática e há necessidade da avaliação periódica com um médico. Possa ser ele um clínico, pode ser um médico generalista, pode ser um cardiologista, pode ser um endocrinologista e pode ser, se for detectado algum problema já mais grave, até mesmo um nefrologista, já de início. Mas quando você encaminha para o nefrologista, muitas vezes o paciente já está com uma função renal abaixo de 30%. Esse cálculo é feito através de um exame de sangue, pessoal. Meus seguidores, esse cálculo é feito através de um exame de sangue e de urina. Por incrível que pareça. Parece difícil, não, é fácil. Só que as pessoas acham que, eu não estou sentindo nada, eu não vou no médico. Eu não estou sentindo nada, eu não vou no médico. Aí o idoso, não, eu vou parar de tomar esse remédio aqui, esse remédio para pressão, porque ele está muito caro. Olha, nós temos uma variedade de medicamentos, inclusive distribuídos pela farmácia popular, que esses idosos podem ter acesso, sem gastar nada. Até um medicamento que existe hoje em dia, um dos melhores para tratar diabetes, que é o Forxiga, ele já está sendo entregue de graça para os pacientes que têm mais de 65 anos de idade. Então, o custo não é um grande problema. Não é impeditivo de você dar medicamentos que possam tratar a pressão alta, que possam tratar a diabetes e proteger o rim desse paciente e não deixar que ele desenvolva uma insuficiência renal. Pessoas mais novas também podem ter problema renal que possa levar à diálise. Claro que existe. Pacientes que têm as doenças dentro do rim mesmo, que foram desenvolvidas ou por medicamentos que eles tomaram muito novos, ou porque uma condição familiar de ter aquela doença, por exemplo, a doença policística dos rins. Os rins ficam cheios de cistos e param de funcionar. Isso acontece às vezes em pessoas mais novas. Já começa a acontecer. Mas sabe qual é o sintoma? Nada. Quando você vai ver, já está a creatinina lá em cima, já está a insuficiência renal instalada. Porque a creatinina, ela é um dos marcos de que o seu rim não está funcionando bem. Não está funcionando bem. Quando ela começa a aumentar, o normal às vezes é até 1,2, 1,3, depende do método utilizado pelo laboratório que você está fazendo. Até ali tudo bem. Agora que ela começa 1,7, 2, 2,5, 3, aí vem a ureia, também aumenta muito, que é a outra que dá indícios de insuficiência renal. Aí o paciente tem uma anemia lá no exame de sangue, no hemograma, meus seguidores, no hemograma, um exame simples, um exame de sangue, barato. Aí você vai ver, tá com anemia. Por que ele tá anemia? Tá sangrando? Não, não tá. Mas ele... Vamos fazer um ultrassom do rim dele. Aí faz um ultrassom, que é um exame facílimo também, passa um gel, vê lá o rim. Não. Ele tem 4, 5 cistos em um rim, 4 em 5 cistos no outro. Mas ele nunca sentiu nada. Então, assim, o que eu quero deixar de mensagem para as pessoas que ficam preocupadas em chegar a ter que precisar de hemodiálise para viver, é que se cuide, é que se vá a um profissional, seja ele até mesmo um clínico geral, que ele vai fazer uma boa anamnese, um exame físico e vai solicitar os exames necessários. E nesse caso, são exames que não são tão mirabolantes assim, né? Um ultrassom de abdômen, um exame de sangue, um exame de urina, vai avaliar bem essa função renal.